Pois bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre do ano 2020, falando sobre a carta aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tema esse tratado no segundo trimestre do ano 2020. A nossa lição é comentada pelo pastor Douglas Batista, que traz-nos uma abordagem sistemática da carta aos Efésios, esta que é a rainha das epístolas, a princesa das cartas, é esta carta aos Efésios que nós estamos tratando. Já tivemos o primeiro vídeo falando da lição 1 e hoje nós estamos na lição de número 2, falando a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você não pode perder essa aula, então continue conosco aqui neste canal do YouTube e acompanhe esta lição que é maravilhosa e tem um crescimento espiritual muito grande para a sua vida. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o assunto da nossa segunda lição do segundo trimestre do ano 2020. Pois bem, a nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática está escrito assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe, que está registrada em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, e também o versículo 9 ao versículo 14, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e a nossa lição ela tem como objetivo geral a esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos da nossa lição é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Não é bem um importante, é um fundamental plano da salvação, não é? Esse é os objetivos específicos da nossa lição, acompanhados aí do objetivo geral, que é esclarecer, trazer esclarecimento a respeito das bênçãos espirituais em Cristo nosso Senhor Jesus. Vamos então à nossa lição. Ela está dividida em 3 pontos, para assim facilitar o aprendizado. A nossa lição está dividida em 3 pontos, que são eles. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo. Segundo ponto,
uma vida cristocêntrica neste mundo. Terceiro ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então esses são os 3 pontos da nossa lição. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo. Terceiro ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos então para a introdução e assim nós já vamos encaminhando a lição bíblica. Espero que você já tenha em mãos o papel, caneta, para você também tomar aí algumas anotações. Se você é um aluno da escola dominical, com certeza você adquiriu esta revista aqui. Se você adquiriu essa revista, tome ela em mãos, anote na sua revista, escreva, faça um rascunho nela, porque ela é uma ferramenta para o seu aprendizado. A escola bíblica, que ao longo dos anos tem formado diversos cristãos dentro das doutrinas bíblicas centrais da nossa fé cristã. A introdução, ela vem nos dizer que esta lição vai abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Diante dessa introdução, para nós já começarmos a entrar dentro do assunto desta lição de número 2, uma pergunta nos vem à mente. O que são bênçãos espirituais? Significa que dá para dividir bênçãos materiais de bênçãos espirituais? E se dá para dividir bênçãos materiais de bênçãos espirituais, qual a diferença entre elas? Qual a diferença de bênçãos materiais para bênçãos espirituais? Para fazer essa análise, você precisa perguntar se aquilo que é uma bênção para você é também bênção para a propagação do reino de Deus na terra. Se o seu dinheiro você o qualifica como bênção material e ele serve para abençoar a obra de Deus também, então o seu dinheiro não é uma bênção material, é uma bênção espiritual, porque é uma ferramenta que você utiliza para propagar o reino de Deus. Outras bênçãos qualificadas como bênçãos espirituais, a gente vai ver à luz da lição, que é o foco principal. Mas para dividir bênçãos espirituais e bênçãos materiais, você precisa ter em mente o que é uma bênção para mim. Está sendo bênção também para o reino de Deus? E assim você consegue entender o que são bênçãos espirituais e o que são bênçãos materiais. Para muitos, há somente deleites materiais que não são atribuídos e não são utilizados para propagar o reino de Deus na terra. Pois bem, que bênçãos espirituais é essas que a carta aos Efésios nos ensina? Que bênçãos espirituais são essas que essa lição nos ensina? Vamos por parte e tratar primeiro do primeiro ponto da nossa lição. A posição, a nossa nova posição em Cristo. Uma coisa é fato, nós estávamos perdidos em nossos pecados e em nossos deleites. Isso, todos nós temos consciência disso, porque nos conscientizamos que nós estávamos perdidos e condenados à perdição eterna. Mas a doxologia que inicia-se esse texto de Efésios aqui, que nós ora acabamos de ler, capítulo 1, versículo 1, a doxologia disso. O que é doxologia? Doxologia é uma palavra que vem oriunda do grego, doxo, glória, e logia, palavra. Então é palavra de louvor, palavra de glória, palavra de louvor a Deus. Então a doxologia é a palavra de adoração. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa com essa doxologia, com essa palavra de louvor a Deus, e nesse versículo de abertura ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, é isso que ele está trazendo para dentro do contexto do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Ele está externando a grandeza,
a excelência de Deus, e é disso que essa lição vai tratar. Vai tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. O que seria sublimidade? O que seria esta palavra sublimidade? Seria excelente, grandiosidade, excelência e perfeição. Então, falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é o mesmo que falar sobre a excelência ou a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. Pois bem, então, por isso que o apóstolo Paulo começa com a doxologia, com a palavra de louvor, com a palavra de glória ao Senhor Deus, que é excelente e manifesta de maneira excelente as bênçãos espirituais que estão concedidas a nós em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais. Nesse segundo parágrafo do primeiro ponto, podemos observar pelo menos 8 bênçãos espirituais que o pastor Douglas Batista conseguiu trazer para nós aqui. Acompanhe comigo essas 8 bênçãos que o pastor Douglas Batista conseguiu trazer para nós com muita clareza dentro desse segundo parágrafo. Primeira bênção: Deus nos elegeu para sermos santos. Segunda bênção: predestinou-nos para sermos filhos. Essa questão da predestinação, ela gira em torno de uma temática que vamos tratar na próxima lição, a lição de número 3. Então acompanhe comigo. Terceira bênção espiritual: nos fez agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Quarta bênção, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Quinta bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora. Sexta bênção, revelou-nos a palavra da verdade. Sétima bênção, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Oitava bênção, garantiu a validade da promessa. Então essas são as 8 bênçãos que esta lição nos traz à memória, que esta lição nos ensina dentro da carta aos Efésios, na sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Podemos extrair 8 bênçãos espirituais que acabei de listar para vocês. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos para sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, garantiu a validade da promessa. Então, isso é o esboço das 8 bênçãos espirituais que na carta aos Efésios, no capítulo 1, nesses versículos que lemos, podemos extrair que são bênçãos grandiosas. Embora haja outras bênçãos espirituais, essas 8 bênçãos são destacadas pelo comentarista da nossa lição, que apenas essas 8 bênçãos já é motivo suficiente para nós regozijarmos-nos e alegrarmos no Senhor. Pois bem, essas bênçãos Cristo realizou para a igreja. Mas como que isso aconteceu? Deus quem planejou a redenção. Deus, como diz João 3,16, ele amou o mundo de uma maneira tal. Ele planejou, ele arquitetou, ele fez o plano. Jesus, o Filho, ele executou, ele realizou o plano e o Espírito Santo garante essa bênção. Então, o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garantiu. Glória ao nome de Jesus, né? Tem uma nova condição. Qual é a nova condição? Isso está falando relativo a nós. Se a nossa primeira condição era de pecado e éramos
condenado, há uma nova condição para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, que não andam mais segundo os rudimentos desse século, mas foram transformados em uma nova criatura. A palavra de Deus, ela nos informa que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então há uma nova condição. Qual é a nova condição para nós? Que dantes estávamos condenados, mas agora em Cristo, qual é a nossa nova condição? Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Entendeu? Então essa é a nossa posição. A nossa posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. Antes eu era condenado, mas em Cristo eu fui justificado. Ser justificado é ter se tornado justo. Quem nos justificou? Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo, nós fomos justificados. Justos de novo. Estávamos condenados, réu condenado. Mas agora a nossa nova condição em Cristo é essa. Ei, Cristo, Ele me justificou. E se Ele me justificou, eu tenho participação na obra idealizada, projetada por Deus, realizada pelo Filho, garantida pelo Espírito Santo. Eu tenho garantia de participação nas bênçãos espirituais, nas 8 bênçãos principalmente que eu listei para vocês agora há pouco. Vamos continuar. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Esse texto começa com a revelação do mistério. Essa frase, a revelação do mistério, talvez vai levar-nos à aula passada, a aula de número 1, e a gente vai perguntar, peraí, mas existia um mistério concernente ao evangelho que Paulo pregava? Talvez na mente de alguns fala, mas ele não combateu na igreja de Éfeso, ou quando ele chegou em Éfeso, a questão da crença em mistérios, como que agora ele vem trazendo a revelação de um mistério? Ora, esse mistério que Paulo está salientando aqui agora, não é o mistério que os efésios tinham em mente, aquela crença em alguns mistérios que eram pagãos. Não, esse mistério que ele está falando não é aquele mistério que só alguns poucos poderiam ficar sabendo, porque era a crença dos oriundos da religião mística de Éfeso. Eles acreditavam que o mistério ele era algo que só poderia ser desvendado por pouquíssimas pessoas escolhidas a dedo por uma entidade espiritual que eles nem sequer sabiam dizer. Quando Paulo está falando sobre esse mistério, ele está falando que pelo sacrifício de Jesus, ele resolveu trazer à tona, revelar o mistério da salvação, que para uns é loucura, mas para nós é poder de Deus. E isso ele não revelou para alguns poucos, ele revelou e ainda o revela para todos aqueles que creem na sua palavra e acreditam na palavra. Essa vontade de revelar o mistério é, na verdade, uma vontade divina que ele revela segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Os mistérios da graça só são nos revelados por causa do amor e misericórdia de Deus, que ocultou essas coisas dos grandes e revelou aos seus pequeninos. Esse mistério revelado em Cristo Jesus é algo que Deus, por amor e misericórdia, resolveu revelar. Olha, a lição ainda nos traz aqui, dentro deste conceito de uma vida
cristocêntrica neste mundo, mostra para nós que nós, arraigados em Cristo, enquanto nós estamos em Cristo, temos uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo ele é o centro da nossa vida. Essas verdades das bênçãos espirituais são reveladas para nós, são nos colocadas diante dos olhos para nós. Interessante que há também uma definição a respeito da plenitude dos tempos. Quando a palavra plenitude dos tempos aparece, está se relacionando àquilo que é pleno, àquilo que é eterno. Então, qual vai ser os acontecimentos da plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos que o Paulo está falando aqui na carta aos Efésios é exatamente para fazer convergir em Cristo, retornar em Cristo todas as coisas, e cumpre-se em decreto espiritual aquilo que a Bíblia já nos orienta: por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo na plenitude dos tempos se converge, se centraliza em Cristo, por Cristo, para Cristo e em Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, ele não fica limitado apenas à igreja. Ele é também o cabeça do universo. Todas as coisas convergem nele. Todas as coisas se centralizam nele. Todas as coisas se voltam nele. Quando fala de plenitude dos tempos, a palavra tempo não aparece traduzida no nosso vocabulário na palavra cronos. Não, ela não aparece a palavra tempo, não vem do original cronos, mas ela vem do original kairos. E você sabe muito bem que cronos é o tempo cronometrado pelo homem. Kairos é o tempo que Deus estabelece, o tempo de Deus, o tempo em que Deus determina. Então esse kairos, essa plenitude dos tempos, está falando de eternidade. É na eternidade que todas as coisas se convergem em Cristo. Que coisa maravilhosa é saber desta informação. Isso também, as bênçãos espirituais que Paulo está falando aos irmãos efésios, tem um propósito. Qual é o propósito dessas bênçãos espirituais? Para louvor e glória. Para louvor e glória de Deus, né? Louvor da sua glória. As bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. O propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então este é o esqueleto de louvor e glória, as bênçãos espirituais. Por que Deus nos salvou? Por que Ele nos elegeu? Por que Ele nos predestinou? Por que o Espírito Santo dá-nos a garantia dessa promessa? Por quê? Para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para se cumprir e o nome dele ser louvado e glorificado, não apenas em momentos esporádicos, mas em toda a nossa vida cristã, em todo o nosso viver cristão, quando nós entendemos que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, que Ele nos salvou pelo seu sangue, estamos louvando o nome dEle, estamos enaltecendo o nome dEle. Por isso que este texto começa com a doxologia, para louvor e glória do nome do Senhor. Por que eu louvo ao Senhor? Porque Ele me elegeu. Porque eu louvo ao Senhor? Porque Ele me predestinou.
Porque que eu louvo ao Senhor? Porque com o seu sangue Ele me purificou e Ele acolheu-me para a sua vontade redentora. E o Espírito Santo já garantiu isso e está garantindo isso. Pois bem, vamos aqui então prosseguindo para o nosso terceiro e último ponto. Eu quero ser aqui bem claro para os irmãos e trazer esse terceiro ponto, que é um ponto muito excelente, não que os outros não sejam, mas esse terceiro ponto nos traz aqui motivos para glorificar ao Senhor com muita vontade, porque ele fala diretamente da pessoa do Espírito Santo, que é penhor da nossa herança. Penhor é garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Acompanhe comigo aí o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental. Qual que é o papel? Olha só: regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele que faz isso aqui, ó. Convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. É ele que produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus. A expressão penhor é a que a gente está mencionando, garantia, primeira parcela. O Espírito Santo, ele garante, o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. É o que eu estava mencionando para os irmãos, é o Espírito Santo que garante. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garantiu. Não podemos sobrepor um do outro. É um trabalho em conjunto, mostrando-nos a multiforme graça de Deus, revelada no Pai que planejou, revelada no Filho que executou, revelada no Espírito que garantiu. E assim nós podemos desfrutar de bênçãos espirituais, falarmos da sublimidade, da excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Responde-nos uma pergunta que ecoa em nossa mente: o que é uma verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo garante que o seu nome está escrito no livro da vida. O que é viver uma vida plena e viver uma vida de prosperidade plena? É saber que você é cidadão dos céus. Isso é prosperidade. A Bíblia diz que não ajunteis tesouro na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Mas depositai tesouro no céu. Jesus não está menosprezando os que ajuntam riquezas, mas ele está dizendo: cuidado aonde você coloca o seu coração, porque a prosperidade verdadeira é ter um coração nas coisas espirituais, nas bênçãos espirituais, e agradecer todo dia ao Deus que planejou a nossa eleição, ao Deus que planejou a nossa predestinação, ao Deus que planejou a nossa redenção em Cristo. Agradecer ao Espírito Santo que nos dá essa garantia. Talvez ficou aqui uma lacuna, porque eu citei várias vezes sobre eleição e predestinação. Então, se você ficou aí se perguntando sobre qual o nosso posicionamento em relação à eleição e predestinação, não perca a nossa próxima videoaula, porque nela nós vamos falar exatamente sobre isso, eleição e predestinação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Essa foi a nossa segunda videoaula da lição da Escola Bíblica Dominical. Gostou dessa aula? Se inscreva aí nesse canal, assine as suas notificações aí,
que ao longo desse trimestre você vai estar recebendo aí a notificação de novas postagens do assunto da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Estaremos falando sempre dentro da lição que nós estamos utilizando, que é a lição bíblica comentada pelo pastor Douglas Batista, e você vai ser edificado aí na sua casa acompanhando as videoaulas aqui nesse canal, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora, orar pela sua família, e assim eu vou me despedindo no nome de Jesus. Se você pode, Deus e Pai, eu te louvo e eu te engrandeço, porque sei que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Meu Pai, também te agradecemos pelas bênçãos espirituais concedidas em Cristo. O Senhor planejou todas essas bênçãos para nós. O teu Filho Jesus Cristo executou essa obra na cruz do Calvário. Espírito Santo que testifica conosco todos os dias, ele nos dá a garantia, ele nos sela, ele nos dá a garantia de que nós somos sim dignos dessas bênçãos, porque o Senhor nos deu. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, ela enriquece. E a nossa maior riqueza é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanham, ser com eles. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.